Que claro que a gente quer saber aí dos detalhes, né? Quais foram os primeiros, em 5 minutos, assim, né? Em que você viveu os momentos mais difíceis que você já viveu na sua vida? Os momentos mais difíceis que eu já vivi na minha vida têm a ver com a minha família. As experiências que cada um de nós levamos, elas nos marcam de uma forma muito profunda, tanto para o bem quanto para o mal. E o dia mais difícil da minha vida foi o dia que eu vi que eu havia trago falência para minha família. Aí você fala assim, poxa, mas como é que uma mãe, uma mulher que trabalha, inteligente, bem-sucedida, traz falência para a família? É uma falência financeira? Não. Mas é uma falência emocional, é uma falência estrutural. E eu cheguei no momento que eu vi que eu coloquei meu casamento a perder e, consecutivamente, eu estava perdendo também os meus filhos. Foi um momento de crise, porque nós nunca imaginamos ser as motivadoras de uma falência. Eu acho que todo ser humano, ele pensa sempre em crescer, em se evoluir, em romper limites. Mas quando você vê que a ruína foi causada pelas suas mãos, ela te traz um peso muito grande. Eu acredito, sabe, Daiane, que tem pessoas que não conseguem atravessar esse momento por conta do peso da responsabilidade e da culpa. Eu decidi, nesse momento, entender o que era culpa e responsabilidade. São coisas parecidas, mas que trazem para dentro de nós um senso totalmente diferente. Enquanto eu estava vendo que a responsabilidade era única e exclusivamente minha, eu me sentia muito indigna de perdão, de tentar de novo, de fazer um novo caminho. Mas quando eu entendi que a culpa poderia ser perdoada e que eu tinha sim uma nova chance, foi aí que as coisas mudaram para mim. E de que maneira você conduziu tudo isso? Na verdade, eu ia te perguntar como é que você fez essa condução entre a sua família, né? No meio da sua família. E você já começou falando praticamente o que você descobriu. Foi. E quando você descobriu, qual foi a sua ação? O que você começou a fazer? De que maneira você começou a conduzir isso? Foi. Eu acho que a melhor forma de crescimento que nós temos é quando nós nos autoconfrontamos. O grande problema hoje da sociedade e das mulheres em questão é que nós confrontamos pessoas, jogamos a responsabilidade para outras pessoas e nunca trazemos isso para nós. Então, quando eu vi que o meu lar estava destruído pelas minhas mãos, eu entendi que eu precisava me confrontar. Eu era uma mulher que tinha estudado para dar certo, uma mulher que trabalhava numa multinacional, que falava mais de 2 línguas. Eu tinha filhos super saudáveis, um marido que me amava, trabalhador. O que foi que eu fiz que trouxe a ruína? Aí você começa a ver que você tem uma desconfiguração dentro do seu ser e você não quer enxergar isso como um fator limitante. Você está com aquela mente de que você é empoderada, de que você tem que dar certo, que tudo que você faz é o perfeito, que tudo que você faz tem que dar resultado, quando na verdade não. Quando na verdade o orgulho, ele fala de um valor excessivo sobre si. E muitas vezes eu fui muito orgulhosa, uma mãe orgulhosa, uma esposa orgulhosa, uma profissional orgulhosa, bem-sucedido diante do mundo, mas não diante do meu núcleo familiar, porque na intimidade nós sabemos quem nós somos. Os filhos denunciam a sua identidade. Os filhos, eles denunciam a identidade de um pai e de uma mãe. Quer saber como é a estrutura familiar de um núcleo familiar? Conversa com uma criança 5 minutos. Uau. Que forte isso. A criança, ela denuncia a sua identidade. E os meus filhos, eles estavam ficando emocionalmente desconfigurados porque eu vivi uma desconfiguração. E automaticamente, o meu marido não soube lidar com isso e, claro, não se ajustou a isso. Então, a desconfiguração ela foi ampliada para um sistema dentro da minha casa, um sistema disfuncional, mesmo tendo pai e mãe que trabalhava, que fazia tudo protocolarmente. Se vocês olhassem minha vida no Instagram, vida maravilhosa. Instagram é a nossa, né? De todo mundo. Todos, né? E aí foi esse confronto. Eu precisei enxergar que eu não era tão boa assim, que eu não era tão amorosa assim, que eu não era tão legal assim.
E quando eu me dei a oportunidade, de me encarcerar, mas de me dar uma nova chance e descobrir qual era a identidade que verdadeiramente estava latente em mim, foi aí que foi a minha virada de chave. Mas a dificuldade de você descobrir era por conta da sua própria formação, que foi assim, Sim. de se criar uma mulher empoderada? Sim. As vozes que nós ouvimos você não pode baixar sua cabeça, você não pode depender de marido, você não pode ser uma mãe que bate, você tem que dar conta de estar linda, maravilhosa. Não pode ser do lar. Não pode ser do lar, que isso? Então, foi aí que eu vi que a desconfiguração veio disso, sabe? O meu núcleo, a minha história, os meus ascendentes, eles foram super estruturados. Eu venho de uma geração, e provavelmente vocês vêm de uma geração, que foram amados, mas não ouviram "eu te amo". Que foram obrigados a engolir o choro. Que foram obrigados a se virarem para dar certo. E tá tudo bem, foram uma geração que honraram pai e mãe. Uma geração que deu respostas e que foram homens e mulheres fortes e saudáveis. Sim. Só que as vozes que eu ouvi no meio do meu crescimento, vamos falar aqui do mundo, das amizades, da mídia, de tudo isso que o mundo coloca pra gente, foi me descompassando e eu fui me perdendo verdadeiramente da minha identidade original. E foi aí que as coisas acabaram se perdendo. Entendi. E eu cheguei literalmente numa depressão por conta disso. Uau, que forte isso, né? E isso acontece com muitas mulheres, né? Hoje em dia a gente vê muito, né, isso se repetindo. E assim, mulher sábia, né? Para ser mulher sábia, você acredita que tem que se abrir mão de alguma coisa para você chegar nessa sabedoria? Tem que abrir mão do seu eu. A sabedoria, ela é um dom. E é um dom divino. É um dom que vem de Deus. Eu posso ser muito estudiosa, inteligente, letrada e ainda assim não ser sábia. Perfeito. Porque a sabedoria é um equilíbrio sobre o que é bom e o que é certo. O que é adequado fazer. Quando eu entendi que a sabedoria ela vinha de Deus, eu passei a buscar essa sabedoria nesse Criador, nessa pessoa. E foi aí que eu tive também um novo encontro comigo. Porque quando você se encontra com o plano original daquele quem te criou, daquele quem te fez, daquele quem te idealizou, você volta automaticamente a saber quem você é, que Sua língua origem, você né? fala. Exatamente, você não se sente mais um peixe fora d'água. Você se sente parte, você se sente alguém na sua mais ampla palavra que se chama plenitude. Você sabe quem você é plenamente.